Muitos brasileiros estão comemorando e agradecendo aos céus por não sermos uma Argentina, que rapidamente percebeu a cagada que fez ao colocar a esquerda novamente no poder. Por lá, a bandidagem conseguiu voltar ao governo para terminar o serviço que começou e destruir completamente o país vizinho. Se o povo argentino não reagir, em breve teremos mais uma Venezuela como vizinha. Mas nós, cidadãos de Brusundanga, não temos nada para comemorar. No país onde a praga chinesa tem até torcida organizada, que está sendo governado por 11 supremos presidentes da República, eleitos por eles mesmos, e um parlamentar de 70 mil votos, que mandam e desmandam no país, onde as famosas fake news são definidas como tudo que desagrada à esquerda, independente de ser verdade ou não, e onde corruptos e criminosos de toda a laia foram soltos para tramar contra o país enquanto desfrutam da grana que roubaram. Estudantes de direito têm a sensação de que jogaram seus longos anos de estudos no lixo, e juristas experientes e juízes renomados estão abismados, perplexos, com a inescrupulosa politização do judiciário e a judicialização da politicagem. O advogado Fábio Talhari teve fígado para ler o voto do ministro Fachin no famigerado inquérito das fake news e postou em seu Twitter: "Já li na íntegra e agora estou analisando detalhadamente o voto de Fachin, que tem 53 páginas. Advirto aos que tentarem a façanha que tomem um anti-histamínico antes, causa engulhos. É o maior sofisma que li em minha carreira, para justificar o injustificável." 53 páginas. O fato é que quando a coisa é certa, não precisa de tantos argumentos. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de raciocínio lógico percebe que o voto é pendular, isto é, vai e volta nas argumentações para, retoricamente, dar destaque em um ponto ignorando os demais, para justificar uma inconstitucionalidade em 53 atrozes páginas de pura enrolação. O voto do Fachin só confirmou o norte que a Suprema Corte tomou. É triste ver pessoas contrárias comemorando. Eles desconhecem a gravidade da situação e não percebem que eles mesmos serão afetados. O judiciário falho e parcial tupiniquim, que gera impunidade e fortalece a ideia de que o crime compensa, serve como principal motivador para bandidos do colarinho branco praticarem seus crimes, principalmente em época de pandemia, com enormes brechas que facilitam a prática da corrupção. Mas não é só o judiciário que perdeu a credibilidade. O advogado Luiz Carlos Nemetz relatou em suas redes sociais como a crise de credibilidade pode destruir carreiras, instituições e impérios. Desde menino, sempre quis ser advogado. Naqueles tempos, a advocacia andava meio manjada e sem crédito. Logo percebi que era uma carreira que exigia ser construída sob fundamentos sólidos, do estudo contínuo e ininterrupto. Que os principais pilares eram os da prevenção, prontidão, sempre agindo para proteger pessoas, físicas e jurídicas, com extrema segurança e confiança. Também soube, desde o início, que o argumento é a arma do advogado, que avoca para si, como se fosse seu, o direito que reconhece como sendo do cliente. E para que o argumento seja crível, compreensível, confiável, tenha crédito, transmita certeza e fidedignidade, precisa ser bem exposto através de uma boa comunicação, feita sempre de boa fé. Perdeu algum, seja qual for, desses complexos elementos, balbal, o bom direito do cliente e adeus reputação. Daí que, além do fato de Deus ter me dado a graça de ter somente clientes inocentes, ganhei boas causas que deveria ter ganho, mas também outras que poderia ter perdido, não tivesse alguns dos meus adversários errado a mão no critério credibilidade. Para aprender a me comunicar com clareza, estudei muito teoria do argumento, lógica e oratória. Sem querer ser mais do que sou, no mais das vezes, pela experiência de já ter vivido muito, consigo ver com certa facilidade o desmoronamento da credibilidade de quem perdeu esse predicado. E o que percebo no Brasil de hoje é o desmoronamento econômico e de notoriedade de toda a grande mídia brasileira. Notadamente aquele conjunto de fábricas de fake news de grife, conhecida como mídia marrom, que afundam no lamaçal que eles próprios prepararam para si.
Primeiro perderam a mão da gestão do negócio, quando ficaram na dependência da verba fácil do erário, paga pelos impostos, vindos do trabalho difícil do contribuinte. Há todo um universo de interesses e de dependência no entorno destas operações econômicas, que já foi extremamente lucrativa. Buscaram ajustar as velas para chantagear o poder público, na esperança de uma volta ao passado. Pouco a pouco dilapidaram o verdadeiro patrimônio, sua excelência, a audiência, o leitor, o assinante. E aí já era. Então, esses veículos hoje não falam para mais ninguém, não formam opinião de ninguém, não convencem mais ninguém. Ou seja, são veículos de comunicação que não comunicam mais nada. Talvez uma minguadíssima parcela da população que não percebeu ainda a derrocada morra abaixo desses maus negócios. Por isso, o fenômeno do novo hábito das mídias sociais ter explodido, e com ele os novos tempos. É bem por isso que nem eu, nem você, nem Bolsonaro devemos mais perder tempo com quem perdeu para sempre a credibilidade. O que eles têm a dizer que efetivamente nos interessa? Nada. Absolutamente nada. Deixemos eles se comunicar e latir para as paredes. Em seu pronunciamento ontem, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a liberdade de expressão e criticou os inquéritos fantasiosos que têm por objetivo caçar seus apoiadores e intimidar o Poder Executivo. Olha, quando foi votado e aprovado a Marco Civil da Internet, eu fiz o que pude contrário, acho que não tem marco nenhum, né? Tem que ser livre. Eu duvido alguém, né, desde antes de ser presidente, apanhava mais nas mídias sociais do que eu. Durante a minha pré-campanha e campanha, era o tempo todo memes, filmetes, me chamando de misógino, de racista, de não gostar de nordestino. Tudo posso imaginar, tudo, né? Até teve um vídeo de campanha, entre outros, do próprio PT, durante a campanha, aquele vídeo, aquelas inserções de 1 minuto, aparecia uma menina jovem, talvez 20 anos, né? Com a marca da suástica na barriga, se não me engano, né? Sim. A marca da barriga. E aí o PT fez campanha em cima disso, né? Bolsonaristas tatuam a Gillette, a suástica no corpo da fulano de tal. Bem, depois foi visto que, segundo a perícia, que aquela suástica realmente marcada com gilete, né? Ou com uma lâmina, foi ela mesma que fez, ou ela foi um terceiro com consentimento dela, que não tinha nenhuma marquinha um pouco mais profunda. Se você vai fazer com raiva, na marra, uma suástica, né, como foi naquele momento daquela pessoa, você aprofundaria mais, não aconteceria aquilo. E o PT usou isso largamente contra mim. Presidente, até uma curiosidade. Diz que o PT diz em sessões que eu ia acabar com o Bolsa Família, tá? Agora, com o 10º do Bolsa Família, tá certo? Eu ia proibir jogos de videogame, valeu, Hélio. Eu ia proibir videogame para tentar jogar molecada contra mim. Votei contra deficientes. Agora, peraí, o TSE, alguém hackeou uma página lá e quem tem que ser caçado sou eu, pô? Não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessa aí. Tá? Espero que, tenho certeza que vai dar tudo certo. E a liberdade de expressão defendemos a qualquer tempo. O Supremo está julgando aí a questão do inquérito das fake news. Agora, quem alimentou esse inquérito? Joyce Halseman, um tal de Crispim lá do Rio Grande do Sul, que usou meu nome, usou o partido para se eleger. Não achou no cara. Se tive uma dor a ver com esse cara, foi muito. E também usou também do Alexandre Frota, né? Então o inquérito do Alexandre de Moraes está baseado nisso agora, com todo respeito ao seu Alexandre de Moraes. Estamos vendo aí, todo dia, né? Pessoas do gabinete da Joyce Halseman dizendo como é que ela fazia fake news contra a minha pessoa, contra meus filhos, contra a Carla Zambelli, eu fui alvo várias contra vezes, a Bia Kiss, né? Gabinete do ódio, eu não sei quem inventou esse nome, mas pode ser que tenha sido ela até. Agora, ela tem que ser investigada. Se houve uma busca e apreensão que eu não posso concordar com aquela busca e apreensão da forma como foi feita, tá certo? Você tinha que chegar na casa da pessoa, busca e apreensão, e dizer por que ela está tendo sua intimidade violada naquele momento. Isso não aconteceu. Os que foram depor não tiveram acesso ao processo. Como nós estamos vendo na mídia aí, o inquérito não foi conduzido por um delegado da Polícia Federal,
foi com o delegado da Polícia Civil, estamos vendo na mídia, e essa foi a sustentação também do advogado-geral da União. Tem muita coisa esquisita nesse inquérito, né? E nós sabemos que devemos respeitar as leis. Agora, em primeiro lugar, nós, homens públicos, todos devemos respeitar a população. Tá? Continua o julgamento no Supremo a semana que vem. Uma coisa que aconteceu no julgamento do TSE, o procurador da Justiça Eleitoral, né, opinou favorável que as provas colhidas no inquérito do Supremo podem ser usadas nesse inquérito lá do TSE. Eu espero que tudo seja feito à luz da legislação, que não abusem, porque ninguém pode admitir de sã consciência ter a sua intimidade violada, tá? Responder um processo, talvez ser condenado por esse tipo de provas, que são provas, entre aspas, que estão sendo produzidas. Isso aí, obviamente, apenas torna a opinião pública cada vez mais hostil a essa ou aquela autoridade. Então a gente espera que tudo dê certo, né? Porque nós aqui, do meu lado aqui, sempre tivemos do lado da lei, da ordem, sempre defendemos a nossa Constituição, a democracia, a liberdade, e temos mais que o direito, temos o dever de exigir que todos, né, sem exceção, tenham uma linha semelhante à nossa, que afinal de contas não existe uma só palavra minha no sentido de buscar censurar a mídia, controlar a mídia, não existe.